Esta carta que foi escrita a crentes que estavam sob perseguição, carta que foi escrita àqueles que estão chamados forasteiros da dispersão na região norte, que se encontravam na região norte da Ásia Menor. Os locais, de modo específico, são citados no capítulo 1, verso 1, né? Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, e que desde o início estão sendo estimulados a permanecerem firmes na fé, a progredirem em sua caminhada com Cristo, a despeito das provas, a despeito das dificuldades. Como eu disse, neste caso aqui, se resumiam à perseguição sobre a qual estavam submetidos. Então hoje nós vamos continuar a ver o que Pedro tem a escrever a esses irmãos e também aprender com ele o que isso nos ensina hoje. Então, versos 22 a 25 deste primeiro capítulo, assim diz a palavra de Deus: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Até aqui, irmãos, nós já oramos, pedimos a Deus para nos abençoar, a iluminação do seu Santo Espírito. Então vamos, como de costume, recapitular alguns breves pontos. Afinal de contas, já faz 15 dias desde nosso último estudo aqui na primeira epístola de Pedro. Então vamos relembrar algumas questões importantes, alguns pontos-chave daquilo que vimos no nosso último estudo nesta carta, para que assim nós nos aprofundemos nos versos que acabamos de ler. Pois bem, se os irmãos se lembram, e eu espero que sim, que se lembrem, não é? Pedro está estimulando os crentes a viverem em santidade a esta altura da carta. A partir do terceiro verso do primeiro capítulo, ele escreveu a esses crentes sobre a obra de salvação da qual eles foram objeto em Cristo Jesus. Pedro já disse a esses crentes que Deus os amou. Pedro bendisse a Deus, a quem ele chama de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia regenerou os cristãos para uma viva esperança. E assim ele fala dessa obra de salvação a partir do terceiro verso, e assim prossegue, nos versos que nós temos na sequência. Ele disse a esses crentes que eles são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, ou seja, não há nada que possa tirar do cristão a certeza de que ele está guardado por Deus, de que ele é salvo por Deus, se de fato ele foi salvo pelo Senhor. E então, a partir do verso de número 7 em específico, ele discorre, o apóstolo Pedro discorre sobre o propósito da aprovação na vida do crente. Pedro escreve que a aprovação tem um propósito específico, qual seja confirmar o valor da fé na vida do cristão. Como o ouro é refinado sob o fogo, em intenso calor, assim a fé do crente é refinada por meio da provação, por meio da dificuldade. Pedro está dizendo tudo isso, irmãos, para estimular esses crentes, como eu disse há pouco, a permanecerem firmes na fé. Esses crentes tinham vários motivos para desanimar na fé. Estavam sob intensa perseguição local.
Ou seja, nos lugares onde moravam, onde habitavam, eles eram perseguidos em razão de sua fé. Então Pedro está aqui nesta carta estimulando esses irmãos a permanecerem firmes, a despeito da perseguição. Pedro, a partir do 10º verso, deixa claro, por exemplo, que esses crentes eram privilegiados. Por quê? Porque a fé que eles tinham, a salvação que experimentaram em Cristo Jesus, havia sido objeto de muita dúvida, de perguntas por parte dos profetas do Antigo Testamento. Ou seja, eles estavam vivendo num tempo, em certo sentido, de privilégios em relação ao tempo em que, por exemplo, os profetas do Antigo Testamento viveram. Eles falavam de algo, profetizavam acerca de algo que não chegaram a experimentar. Eles anunciavam uma salvação que se concretizou na vinda de Jesus. E eles não experimentaram, não viveram na plenitude do tempo na qual o Senhor Jesus viveu, exerceu seu ministério, na qual se deu, se entregou à morte para reaver sua vida ao terceiro dia. Os profetas profetizavam acerca disso, mas muito poucos sabiam. Isso que ele diz a partir do verso de número 10. Eles investigaram quais as ocasiões em que essa salvação haveria de se consumar na pessoa do Salvador, mas eles não tinham muito conhecimento a respeito dessa salvação. E aí Pedro está dizendo isso para afirmar aos crentes: vejam, vocês são privilegiados, porque vocês não só conhecem mais sobre essa salvação, como a experimentam. Vocês são privilegiados por viverem no tempo da plenitude, vamos chamar assim, para fazer referência ao que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, não é? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Vocês são, portanto, privilegiados. E aí no verso de número 12, ele ainda diz: mais do que privilegiados em relação aos profetas, vocês são privilegiados em relação aos anjos. Os anjos, finalzinho do verso 12, anelam entender, perscrutar, conhecer mais a respeito dessa salvação da qual vocês foram objeto, né? Ou seja, que foi dada a vocês. Então, mesmo em meio às provas, permaneçam firmes. E aí, a partir do verso número 13, ele diz qual deve ser a resposta cristã a essa salvação maravilhosa, incomparável. Qual deve ser a resposta do crente a essa obra de salvação em Cristo? Santidade. Uma vez salvo, o crente deve viver de modo a agradar a Deus. É o que deixa claro a partir do verso de número 13. Como filhos da obediência, os crentes devem cingir o seu entendimento, ser sóbrios, esperar inteiramente na graça que está sendo trazida em Cristo Jesus, não se deixando amoldar pelas paixões que tinham antes de serem alcançados. Vejam, o verso número 15 resume isso de certo modo, né? Portanto, em vez de se amoldarem as paixões que tinham antes, sede santos, né? Por quê? Porque é santo aquele que vos chamou. Então, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então Pedro aqui começa a falar sobre a santidade como resultado da salvação de Deus em Cristo Jesus. Aquele que foi alcançado por essa maravilhosa obra de Deus em Cristo, pelo poder do Espírito, deve responder com santidade. E aí ele nos estimula, no primeiro sentido, no primeiro ponto, a viver de modo santo, ou seja, separado em relação aos valores deste mundo. Em primeiro lugar, por causa da obra de salvação, e depois foi o que nós estudamos há 15 dias, também pelo fato de termos um Pai que julga sem acepção de pessoas.
por sermos servos de um Deus que, quando necessário, nos admoesta, nos corrige, trazendo para a nossa linguagem, puxa a nossa orelha quando preciso, nos disciplina. Então veja, são duas motivações apresentadas pelo apóstolo para uma vida santa: a própria salvação em Cristo. Segundo, o fato do Deus a quem servimos ser um Pai que julga sem acepção de pessoas, que nos disciplina quando é preciso. Aliás, é interessante que Pedro o chame de Pai aqui, não é? Aquele que julga segundo as obras de cada um. Um pai faz o quê? Entre outras coisas, ele também corrige o filho quando é necessário. Vejam o finalzinho do verso de número 17. Por conta disso, os crentes deveriam se portar com temor durante o tempo da sua peregrinação, sabendo que foram resgatados pelo sangue de Jesus. Certo, irmãos? Então nós paramos aqui. Foi o que nós vimos há 15 dias. Agora vejam que na continuação, portanto, entrando já no nosso texto, no texto que fizemos a leitura há pouco, versos 22 a 25, Pedro falará de uma demonstração dessa santidade. Então vejam como o raciocínio está todo encadeado aqui, como há uma progressão lógica no argumento de Pedro, naquilo que ele está escrevendo. Salvação, por sua vez, deve ser respondida com santidade. Esse Deus que nos salvou deve ser temido, ou seja, devemos devotar a Ele o nosso coração com toda a santidade. Agora ele vai falar de um fruto prático dessa santidade na vida cristã. De que fruto eu estou falando? Amor. Então, para que as coisas não fiquem muito abstratas, ele passa a falar agora de um fruto prático dessa santidade que deve ser observado na vida do crente, daquele que foi verdadeiramente salvo por Deus: o amor. Vamos começar a ver isso então a partir do verso de número 22. Como começa o texto? Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Aí vem a oração principal do verso: amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então vamos destrinchar isso aqui e entender parte por parte, certo? Verso de número 22: tendo purificado a vossa alma. Do que Pedro está falando aqui? A forma como esse verbo está conjugado, irmãos, na língua grega original, sugere a ideia de algo que aconteceu no passado. Ou seja, Pedro está falando aqui de uma purificação que já começou, mas cujos efeitos são contínuos, observados no presente. Uma ação completa no passado, cujos efeitos são observados no presente. Estão entendendo qual é a ideia? Então vejam, isso é fundamental para que nós entendamos o sentido aqui. Pedro está fazendo referência a um tipo de purificação que está acontecendo na vida cristã, de um processo contínuo, certo? Esse é o sentido. Até porque, convenhamos, nós chegamos a essa conclusão de maneira bastante fácil quando nós observamos a prática, não é? Nenhum crente, nenhum cristão é perfeito aqui neste mundo. Concordam comigo? Ou alguém teria a audácia de dizer: não, eu sou perfeito, pastor, eu não peco, não faço nada que desagrada a Deus, meus pensamentos, atitudes, palavras são todas agradáveis ao Senhor, eu não tenho pecado. Olha, irmãos, eu diria que seria grande a audácia se alguém arriscasse dizer que não pecou na última hora, não é? Quanto mais viver sem pecar perfeitamente. É verdade, nós lutamos contra o pecado e devemos lutar contra o pecado, é nosso papel. Mas infelizmente nós ainda lutamos contra a carne, não é? Nós ainda estamos em constante confronto contra
os nossos desejos pecaminosos. Para usar de uma palavrinha cara ao apóstolo Paulo, em constante confronto contra a nossa concupiscência, ou seja, o desejo desenfreado da nossa carne. Então notem que a santificação, a purificação é de fato na vida do crente um processo. Então Pedro está falando aqui de um processo de purificação, de um processo, portanto, de crescimento na pureza moral que é observado na vida do crente após a sua conversão. É algo que já começou, mas que continua a se realizar, Miguel. Um processo contínuo de purificação. Quer dizer o seguinte, o processo de santificação é um processo no qual nós também temos, entre aspas, a nossa participação. Então, cabe a mim como crente, uma vez tendo as minhas disposições mudadas por Deus, buscar a santidade. Eu tenho que buscar, é meu dever ser santo, é o que Deus quer de mim. Agora, Deus é tão bom, e esse é o ponto para o qual eu quero chamar a atenção dos irmãos, é que Ele me ajuda nisso. Embora eu deva buscar, e eu preciso buscar, eu tenho a minha responsabilidade nisso, a Bíblia também me diz que Deus opera em mim para que eu alcance isso. Agora o irmão tem razão ao dizer o seguinte: neste mundo, ninguém jamais será capaz de alcançar esse nível de perfeição. Por quê? Porque enquanto estamos aqui, nós continuamos a lutar contra o pecado. Eu faço essa observação, meu irmão sabe disso, porque tem muita gente que usa essa frase como desculpa para pecar. Não, já que eu não vou alcançar mesmo a santidade, né, neste mundo, então eu vou viver do jeito que eu gosto de viver e tudo bem. Não é assim. De fato, perfeitamente, santidade só na glória. É lá que Deus vai consumar a boa obra que Ele já começou em mim. Mas aqui cabe a mim lutar, cabe a mim procurar ser cheio, me encher do Espírito Santo. De que modo a gente se enche do Espírito Santo, irmãos? A Bíblia nos diz, por exemplo, cantando salmos e cânticos espirituais, não é? Na comunhão com os irmãos, fazendo uso dos meios de graça que Deus mesmo nos deu, quais sejam leitura bíblica, oração, participação nos sacramentos, Santa Ceia, por exemplo. Tudo isso são meios pelos quais Deus fortalece, robustece a minha fé, faz com que eu progrida em minha caminhada de santidade. Então sim, é verdade, ninguém chegará a esse padrão perfeitamente nesta vida, mas Deus está trabalhando em nós, graciosamente está operando em nós, para que um dia nós, na glória, cheguemos a esse padrão. E não vamos confundir, irmãos, como reformados, nós cremos que não temos nenhuma participação na nossa salvação, na nossa regeneração, no nosso novo nascimento. Certo? Entendem o que eu quero dizer? O chamado de Deus, nós cremos assim, é irresistível. Quando nós somos chamados como mortos em nossos delitos e pecados, não somos nós quem damos o primeiro passo e Deus responde à nossa fé. Como mortos, nós não temos condições de dar passo nenhum. É Deus quem dá o primeiro passo, Ele nos salva graciosamente. Nós não temos participação na salvação, na regeneração. Mas uma vez regenerados, uma vez salvos por Deus, é o raciocínio de Pedro aqui inclusive, não é? Uma vez que vocês foram amados por Deus, uma vez que Ele vos regenerou para uma viva esperança, agora, tendo recebido vida de Deus, nós temos sim participação ativa nesse progressivo processo de salvação. Então vejam, irmãos, nós temos sim participação ativa, mas Deus também trabalha em nós. É aquele velho dilema, não é? Entre responsabilidade humana e soberania divina, para o qual nós não temos uma resposta definitiva, mas as duas coisas concorrem juntas. Esse é o fato aqui, certo? Então vamos lá, exatamente isso, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui.
Então, estando nesse processo de purificação da alma, vejam que coisa interessante, não é? Tendo purificado a vossa alma. Vejam, essa purificação, irmãos, acontece naquilo que há de mais interior do ser humano, na natureza espiritual interior do ser humano. Não é à toa que depois, nós vimos isso, né? Nesse mesmo verso, de número 22, ele diz: amai-vos de coração. Vejam, Pedro está falando aqui de algo, irmãos, bem interiorizado no ser humano, de algo que é próprio do ser humano. Deus opera essa santificação e nesse processo nós também temos a nossa participação ativa naquilo que há de mais interior em nós. A transformação é de dentro para fora, entendam? Nenhuma transformação é verdadeiramente eficaz no modo oposto, de fora para dentro. Sabe aquela pessoa que não teve ainda o coração transformado, mas quer a todo custo obedecer às regrinhas exteriores? O que ela se torna? Legalista. É boa em apontar o dedo para os outros, mas esconde os pecados que tem, varre para debaixo do tapete. É aquilo que Jesus chamou de sepulcro caiado, sabe? Lindo por fora, o exterior lindo, belíssimo, olha que pessoa justa, que pessoa santa, quando na verdade a vida dela em particular é um desastre, está tudo morto, é o sepulcro bonito, caiado, né? Bonito, bem cuidado, mas o que está lá dentro está morto, é fétido. Por quê? Porque a verdadeira transformação ocorre, irmãos, assim nos ensina a palavra de Deus, de dentro para fora. A purificação acontece naquilo que é de mais interior em nós, para que assim a gente manifeste exteriormente aquilo que já aconteceu lá dentro. Não é à toa que Jesus disse: do coração procedem coisas ruins como assassinato, homicídio, mentira, adultério, nem de dentro. A Provérbios capítulo 4, verso 23, salvo engano, é essa referência. Cuidem do coração, de tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora, vejam como é bonito isso, irmãos. Essa purificação, portanto, é de alma, é de interior, pela obediência à verdade. Vejam só que coisa interessante, não é? Sobre qual verdade Pedro está falando aqui? É da verdade de Deus, irmãos, do Evangelho, da palavra de Deus que ele está falando aqui. Então vejam, esse processo contínuo de purificação vai sendo observado na vida do crente à medida em que ele anda segundo a palavra de Deus, pela obediência à palavra de Deus. Quando o crente se mostra obediente, inclinado a obedecer a Deus, e como é, Mariana, que nós conhecemos a vontade de Deus? Pela sua palavra. Pela palavra de Deus que nós conhecemos a sua vontade. Pois bem, quando nós andamos em obediência à sua verdade, à sua palavra, à sua vontade, nós damos evidência de que esse processo de purificação está de fato acontecendo em nós, na nossa alma, conosco. Então vejam, é como se Pedro dissesse aqui: tendo purificado a vossa alma mediante a obediência aos mandamentos de Deus, a palavra de Deus, em santidade, tendo em vista, continuação do verso 22, o amor fraternal não fingido. Olha, aqui é aqui é uma particularidade, irmãos, para a qual eu queria chamar a atenção dos irmãos. Nós não podemos passar daqui sem chamar a atenção para essa particularidade específica, né? Vejam, essa purificação, essa salvação, esse processo do qual nós também temos, no qual nós também temos a nossa parcela de participação, tem em vista o amor fraternal. Isso aqui foi muito bem traduzido, porque lá na língua grega original, a palavra
traduzida aqui como um amor fraternal, traz essa ideia mesmo de amor de irmão para com irmão. Vem de um verbozinho grego que é o filéu, não é filé de peixe não, nem de frango, é filéu, é amor em grego. Filéu é da onde vem, por exemplo, a nossa palavrinha, né? Filadélfia, que foi adotada aqui na língua portuguesa, né? Inclusive havia uma cidade com esse nome. Lá no Apocalipse nós vemos uma carta a ser dirigida à igreja de Filadélfia, amor entre irmãos, Filéu e Adélfios. Filadélfia é isso, né? Então, esse amor aqui é de fato amor fraternal, é amor entre irmãos. Olha o que Pedro está dizendo, portanto, irmãos, nesse processo de purificação, em obediência à vontade, à verdade de Deus, o que é que se tem em vista? O amor entre irmãos. E não fingido. Esse alerta é importante, porque é possível, irmãos, é possível que alguém afirme amar o seu irmão com fingimento. Vejam, se a ressalva está dada aqui no texto, amor fraternal não fingido, é porque existe a possibilidade de alguém alegar amar seu irmão, afirmar amar seu irmão com fingimento. E vocês sabem que o conceito bíblico de amor é eu não diria o oposto, mas é muito mais do que sentimento. Hollywood nos ensina que amor é sentimento, né? Eu sinto um apreço, eu tenho um apreço, um sentimento tão nobre pelo irmão, pela irmã, então isso quer dizer que eu amo, a amo. Mas o conceito bíblico de amor, mais do que sentimento, muito mais do que isso, eu acho que aponta até a gente dizer ao contrário disso, mas não chego a tanto, é o conceito de ação em favor de. Eu amo quando eu ajo em favor de quem eu digo amar. Amar é ação. Estão entendendo? Então vejam, que é possível, portanto, que eu afirme amar o meu irmão sem de fato amá-lo. De que maneira? Não agindo em seu favor. É possível que eu diga da boca para fora, eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha irmã, com fingimento. Como eu demonstro que meu amor não é fingido? Quando eu ajo em favor do irmão, quando eu ajo em favor da irmã. Amor fraternal não fingido. É isso que se tem em vista nesse processo de purificação. E aí vem a oração principal do verso. Tendo tudo isso em vista, a ordem: amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Aqui vem a particularidade do texto para a qual eu chamei a atenção dos irmãos. A língua portuguesa não nos transmite, mas a língua grega sim. Lembra o que eu disse sobre o amor fraternal? O verbinho lá é o filéu, certo? Agora, quando ele vem logo na sequência, amor fraternal não fingido, depois, amai-vos, o verbo já é outro. Embora para nós na língua portuguesa seja traduzido da mesma maneira, amor. Mas lá na língua grega não é o filéu aqui de amor fraternal, é o verbinho agapau. De onde vem a palavra para nós? Agape. Ouviram falar do amor ágape? Está errada a pronúncia, tá? A pronúncia correta é agape. O acento está no segundo azinho ali, não é ágape, é agape. É o amor agape. É o amor, irmãos, com o qual nós fomos amados por Deus. Mais intenso, mais profundo que o amor fraternal. Então vejam, eu vou traduzir isso aqui para que a gente entenda. Pedro está dizendo o seguinte para os seus leitores e para nós hoje: olha, vocês estão num processo de purificação. Isso se dá pela obediência de vocês à verdade. A obediência de vocês testifica isso.
E vocês têm em vista o amor de uns para com os outros nisso. Agora, tendo passado por tudo isso, tendo tudo isso em vista, amem-se profundamente. Amem-se de modo intenso, de coração. Finalzinho lá, né? Para nós aqui é um advérbio, né? De intensidade. Ardentemente. Essa palavrinha poderia ser traduzida também como sinceramente. É mais modo do que intensidade. Mas eu acho que a intensidade aqui traduz bem o sentido. É ardentemente, amai-vos de coração uns aos outros. Ou seja, com profundo comprometimento uns com os outros. Com forte comprometimento de uns para com os outros. De coração. Então, o sentido é mais ou menos o seguinte, só nesse verso 22, irmãos. Uma vez que vocês estão crescendo em santidade, de modo a ter uma afeição fraternal uns pelos outros, genuína uns pelos outros, tornai esse amor, essa afeição ardente, profunda e forte. Ou seja, intensifiquem ainda mais essa afeição genuína que vocês já têm uns pelos outros por causa da obra de Deus em Cristo Jesus. E aí ele não estava falando, Ivonete, de santidade? Até aqui, a partir do verso 13, ele não vem falando de santidade na vida? Agora ele dá uma demonstração prática de santidade na vida. Amor profundo entre os irmãos. Quer saber se o crente ama de verdade? Se ele é santo de verdade, para ser mais exato, né? Veja se ele ama o seu irmão. Mas amor nesse sentido aqui. Se ele age em favor do seu irmão, se ele se preocupa com o seu irmão, se ele se coloca no lugar do seu irmão. Santo, ser santo é também amar desse jeito aqui, ardentemente, profundamente, de todo o coração. Vejam, é um processo relacional, irmãos. Tem gente que afirma ser santo ficando 24 horas isolado. Não, eu vou ser santo, vou para isso, vou me isolar do mundo, vou para o mosteiro, ficar sozinho, só eu e Deus. Ou vou ficar só lendo, estudando teologia. Santidade é nisso, irmãos. Santidade se dá no crescimento mútuo de uns para com os outros, no amor de uns para com os outros. Uma das manifestações externas da santidade é esse amor sem fingimento, de coração, uns pelos outros, ardentemente. Então vejam a exortação: amai-vos. E aí, como eu disse, né, de maneira ainda mais profunda do que o amor fraternal. Amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. Aí vem o verso de número 23, irmãos. Olha o fundamento disso. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Olha só que coisa interessante, irmãos. Qual é o fundamento desse amor com o qual nós devemos nos amar? Onde ele se alicerça? Na regeneração da qual fomos alvo. Não se resume a isso, mas nos ajuda a entender um pouquinho, tá? Amar desse jeito é possível para nós porque nós fomos regenerados por Deus. O que é que o apóstolo João escreve em sua primeira carta? Nós podemos amar uns aos outros porque ele nos amou primeiro. Amor para nós é possível, irmãos. Do mundo, nós não deveríamos esperar amor.
Para quem está morto em seu delito e pecado, irmãos, para quem não foi regenerado por Deus, a não ser pela graça comum de Deus, tudo que vem misturado com coisas ruins. Mas do crente, irmãos, nós deveríamos esperar amor. Ele tem condições de amar. Por quê? Porque foi regenerado. Qual é o sentido da palavra regenerado? Literalmente, o que quer dizer regenerado? Nascido de novo, né? Gerado de novo. Gerado de novo. Ou seja, Deus mudou as nossas disposições, irmãos, o nosso coração, e com isso nos deu a possibilidade de amar. É por causa disso que nós podemos nos amar de coração, amar uns aos outros ardentemente. E vejam só que coisa, hein? Fomos regenerados, não de semente corruptível, mas por meio de semente incorruptível. Não é uma regeneração momentânea, algo que acontece mas passa. Não, é algo que tem efeitos duradouros. E aí relacione com a ideia de processo de purificação, sobre o qual a gente falou há pouco. É algo duradouro, é algo contínuo, é uma semente incorruptível que não apodrece, não estraga. É algo que traz efeitos constantes. Que semente é essa? Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, ou a qual vive e permanece. Os estudiosos chegam à seguinte conclusão aqui: essa semente sobre a qual fala Pedro, semente incorruptível, de certo modo está identificada na própria palavra de Deus. É da palavra de Deus que ele está falando aqui. E isso é interessante, irmãos, porque vejam, é pela palavra de Deus que se dá ordinariamente o processo de regeneração na vida de alguém que ainda não foi regenerado por Deus. Ou seja, é pela pregação da palavra. Já ouviram aquele ditadozinho assim? Inclusive é uma frase de um cristão do passado, né? Que, embora tivesse boas intenções no que disse, ainda assim, nessa frase não acertou o alvo. Aquela frase que diz o seguinte: pregue, se necessário, use palavras. Já ouviram essa frase? Qual é a ideia? Qual é o sentido? O sentido é o seguinte: a sua vida tem que ser uma pregação, né? Você tem que dar um bom testemunho a ponto de não precisar usar palavra para pregar. As pessoas têm que olhar para a sua vida e ver na sua vida um bom testemunho, e com isso você já estará pregando. Tudo bem, dá para entender a intenção do autor, mas não é isso que a Bíblia ensina. O Evangelho é pregado, minha irmã, por palavras. O testemunho só corrobora aquilo que está sendo dito, mas eu preciso, ou seja, confirma, sustenta, mas eu preciso anunciar. O que é que Paulo escreve aos Romanos, citando Isaías? Como ouvirão? Qual é a pergunta? Se não há quem pregue. É preciso haver anúncio. É mediante a palavra de Deus que se dá a regeneração de um coração morto, empedernido pelo pecado. Não é à toa que na parábola do semeador, Jesus fala de alguém semeando, e depois na explicação que ele dá particularmente aos discípulos, que ele diz: aquele que semeia, semeia o quê? A palavra de Deus. A semeadura se dá pela pregação. Por quê, irmãos? É mediante a palavra de Deus que se dá a regeneração. Ou seja, é o meio pelo qual Deus, em sua soberania, decidiu regenerar pecadores, mediante a pregação da palavra. A palavra deve ser pregada com fidelidade. Vejam como isso é prático para nós, irmãos. Nós precisamos evangelizar. Precisamos anunciar o Evangelho de Cristo aos perdidos, porque é mediante o anúncio da palavra que Deus opera a regeneração.
E Pedro está dizendo isso aos crentes: vocês foram regenerados mediante essa semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aí ele cita Isaías capítulo 40, para falar desse aspecto permanente da palavra de Deus, né? Verso 24: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Olha só, irmãos, mediante o que fomos regenerados, como fomos amados por Deus, na verdade. Ele nos regenerou mediante a sua palavra, que permanece eternamente. Não é bonito saber que irmãos nossos há milênios têm sendo salvos dessa maneira? E aí isso chegou até nós. Abraão foi salvo assim, Moisés foi salvo assim, todos olhando para essa promessa de Deus, do Salvador que viria, registrado em sua palavra, mediante a crença na palavra de Deus, de que viria o Salvador, o Messias, Davi, e tantos irmãos nossos do Antigo Testamento, tantos irmãos nossos da igreja primitiva. E isso chegou até nós hoje, vai se estender até as próximas gerações, até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Ela cruza a linha do tempo, a linha da história, e vai agindo em corações petrificados pelo pecado, quebrando corações petrificados, empedernidos, e salvando, porque ela permanece eternamente. Ao contrário da carne, não é? A nossa carne apodrece, é como a erva, é como a flor, é a sua glória. Isso tudo é passageiro, irmãos, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, verso 25, finalzinho: esta é a palavra que vos foi evangelizada. Nós fomos alcançados por essa palavra. Um dia, meu irmão, Cristo te alcançou assim, mediante a pregação de sua palavra por outra pessoa. Quem foi que pregou o evangelho para você? Talvez você tenha nascido já num lar evangélico, e aí seus pais pregaram o evangelho para você desde pequenininhos, né? Talvez você tenha chegado à fé já maduro, já adulto, mas alguém pregou o evangelho para você. Talvez pela internet, com um contato com alguém pregando o evangelho, um pastor, um pregador. Mas é sempre assim, irmãos, é pela pregação que Deus regenera, pela pregação, certo? Isso é que dá fundamento, entre outras coisas, para que os crentes se amem de coração, ardentemente, uns aos outros. É uma demonstração prática da santidade que Deus exige de nós, o amor. Esse amor é possível, é gerado continuamente, porque nós fomos regenerados por algo que permanece para sempre. Jesus disse isso, né? E aqui eu encerro. O que é que Jesus, entre muitas coisas que ensinou, disse em seu ministério? E as suas palavras jamais passariam. Estão lembrados? Nenhum tio, nenhum i da lei passarão até que tudo o que está escrito nela, né, se cumpra. Ela permanece para sempre. Você pode crer na palavra de Deus, meu irmão. Pode crer. O mundo pode zombar de você, pode falar que você é maluco, é lunático, é cristão e portanto creia na palavra de Deus. Ela se cumpre, vive e permanece para sempre.